A criança. Segunda parte. Se o ser humano quiser estar certo aqui na Terra, terá então de ser mudada, categoricamente, a primeira parte do preparo, portanto, sua educação. Deixai nisso as crianças permanecerem realmente crianças. Jamais procureis também equipará-las aos adultos, ou esperar ainda que os adultos devam se orientar segundo as crianças. É um veneno violento que com isso dai às crianças, pois, nas crianças, o espírito ainda não desabrochou, sendo principalmente ainda dominadas por sua espécie enteálica, e por essa razão não podem ser consideradas de pleno valor entre os adultos. As crianças sentem isso muito bem. Não as deixeis desempenhar um papel que lhes tire essa consciência. Assim as faríeis infelizes. Tornar-se-ão inseguras na área firme de sua infância, que lhes cabe, que lhes foi indicada na criação, ao passo que jamais poderão sentir-se familiarizadas na área dos adultos, visto ainda faltar aí o principal que a isso lhes dá direito e as capacita: a perfeita ligação de seu espírito com o mundo exterior através do corpo. Vós lhes roubais a verdadeira condição de criança, para a qual, segundo as leis da criação, tem pleno direito, necessitando até permanentemente dela, porque o vivenciar da infância pertence incondicionalmente ao progresso posterior do espírito. Em vez disso, já as colocais frequentemente entre os adultos, onde não podem mover-se, porque para isso falta tudo quanto é necessário. Tornam-se inseguras e precoces, o que naturalmente só pode parecer repulsivo aos adultos, por se apresentar como insano, perturbando o puro sentimento intuitivo, toda a harmonia, pois uma criança precoce é uma fruta onde o caroço ainda não chegou ao amadurecimento, enquanto que o invólucro já se encontra frente ao envelhecimento. Cuidai-vos disso, pais e educadores, pois é crime contra as leis de Deus. Deixai as crianças permanecerem crianças. Crianças que sabem que necessitam da proteção de todos os adultos. O dever de um adulto é apenas proteger as crianças, proteção que é capaz de dar e que também tem de proporcionar onde uma criança a merece. A criança, em sua espécie enteal, sente intuitivamente muito bem que necessita da proteção dos adultos e, por isso, olha-os, respeita-os voluntariamente como retribuição, o que encerra em si a necessidade de apoio, se vós próprios não destruirdes essa lei da natureza. E vós a destruís, na maioria dos casos. Despojais cada criança de seus sentimentos intuitivos bem naturais através do vosso modo errado que aplicais em relação às crianças. Muitas vezes para satisfação própria, porque, em grande parte, a criança é um brinquedo querido para vós, com o qual quereis alegrar-vos, e a qual prematuramente procurais tornar intelectiva para poderdes ficar orgulhosos disso. Nada disso, porém, é de proveito para a criança. Pelo contrário, somente prejudica. Já nos primeiros anos, na fase da infância, que tem de ser considerada como primeira parte do seu desenvolvimento,
vós tendes de cumprir obrigações mais sérias em relação à criança. Não vossos desejos devem ser decisivos para isso, mas sim as leis da criação. Estas, porém, condicionam que se deixe cada criança ser criança em todas as coisas. O ser humano que foi realmente criança mostrar-se-á também mais tarde de pleno valor como adulto, mas somente então. E uma criança normal se reconhece já pelo fato de possuir, perante os adultos, o legítimo respeito em seu próprio sentimento intuitivo, que nisso corresponde exatamente à lei da natureza. Tudo isso cada criança já traz em si como dádiva de Deus, e desenvolver-se-á se não o soterrardes. Por conseguinte, deixai as crianças afastadas de onde os adultos conversam, pois não é lugar delas. Devem também, em tal caso, saber sempre que são crianças, e como tais, ainda não de pleno valor, ainda não maduras para o atuar terreno. Nessas aparentes ninharias há muito mais do que hoje pensais. É o cumprimento de uma lei básica na criação e à qual, muitas vezes, não dais atenção. Externamente, as crianças que se encontram todas ainda no enteal precisam disso como um apoio, conforme a lei do enteal. Os adultos devem dar proteção às crianças. Nisso se encontra mais do que dizem somente as palavras. Devem, porém, dar proteção também apenas lá onde a criança a mereça. Esse dar proteção não deve realizar-se sem uma retribuição, para que a criança já aprenda pela experiência que, em tudo, tem de haver equilíbrio, havendo nisso harmonia e paz. Também isso condiciona a espécie do enteal. Exatamente isso, porém, tantos pais e educadores têm negligenciado, não obstante ser condição básica da educação certa, desde que ela deva ser realizada conforme as leis primordiais da criação. A falta do conceito de equilíbrio absoluto leva qualquer um a vacilar e a cair, não importa se já mais cedo ou só mais tarde. E a consciência da inevitável necessidade desse conceito deve ser inculcada na criança já desde o primeiro dia, para que se torne de tal modo sua propriedade, inserindo-se-lhe completamente na carne e no sangue, tão naturalmente como aprende o senso de equilíbrio de seu corpo, o qual está sujeito, sim, à mesma lei básica. Se essa tese fundamental for cuidadosamente posta em prática em cada educação, haverá finalmente seres humanos livres, que são do agrado de Deus. Mas exatamente essa lei básica, a mais indispensável e principal nesta criação, foi excluída pelas criaturas humanas por toda parte. Com exceção do senso de equilíbrio do seu corpo terreno, ela não é obedecida nem observada na educação. Isso força a unilateralidade de uma maneira nociva, que faz com que todas as criaturas humanas sigam apenas cambaleando animicamente através da criação, com constantes tropeços e quedas. É triste que esse senso de equilíbrio só seja considerado para o corpo terreno, como necessidade de todos os movimentos. Anímica e espiritualmente, porém, não é cuidado,
faltando muitas vezes de modo total. Desde as primeiras semanas, deve a criança ser cuidadosamente auxiliada nisso mediante a influência de pressão exterior. A omissão acarretará a cada ser humano medonhas consequências para toda a sua existência na lei da reciprocidade. Olhai somente em redor. Na vida individual, bem como na família, nos governos, bem como na maneira das igrejas, por toda parte falta justamente isso, somente isso. E, contudo, encontrais essa lei visivelmente demonstrada por toda parte, se apenas desejardes ver. Até o corpo de matéria grosseira vô-la mostra. Vós a encontrais na alimentação e na eliminação. Sim, até nas próprias espécies de alimentação, se o corpo deva sentir-se bem. No ajuste entre o trabalho e o descanso, até em todas as minúcias, sem se considerar a já citada lei do equilíbrio, que faz com que cada corpo se mova, tornando-o só assim útil para a missão da atuação terrena. Ela mantém e permite existir todo o universo, pois só no ajustamento do equilíbrio podem os astros, podem os mundos seguir suas órbitas e se manter. E vós, pequenos seres humanos na criação, que não sois mais do que uma partícula de pó diante do grande Criador, vós a derrubais por não querer dar-lhe inteira atenção e cumpri-la. Pôde, sim, suceder que, por algum tempo, a tivesseis torcido. Agora, porém, ela volta rapidamente à forma original, e, no regresso rápido, tem de atingi-los dolorosamente. Desse erro proveio todo o mal que hoje atinge a criação. Também nos países o descontentamento torna-se revolta, lá onde, de um lado, falta o equilíbrio certo. Contudo, é apenas uma continuação, o avolumar daqueles erros que o educador comete com a juventude. O novo reino, o reino de Deus sobre a terra, criará o equilíbrio, e com isso uma nova geração. Primeiramente, porém, terá de forçar impiedosamente o verdadeiro conceito de equilíbrio, antes que possa ser compreendido. Forçar pela transformação de todo o torcido, que já agora se processa pela autoexaustão de todo o falso e insano, impulsionado para isso pelo invencível poder e força da luz. Seguir-se-á então a dádiva da verdadeira compreensão de todas as leis primordiais da criação. Esforçai-vos por reconhecê-las direito, desde já, e estareis certos nesta criação, o que, por sua vez, como consequência, trará para vós somente felicidade e paz.